Paz e graça para você ligado no blog. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua oração, pelo seu apoio. Espero que você ponha lá o seu gostei, compartilhe, se inscreva no canal para receber sempre as notificações, né, das coisas novas que acontecem, já que nós não temos uma regularidade de produção por enquanto. Hoje eu vou responder a uma pergunta que me foi feita a respeito do liberalismo. Algumas denominações, inclusive a minha, são conhecidas por uma quantidade um pouco grande de pastores ou teólogos chamados de liberais, né? Eu não vou entrar aqui em juízo de valor se determinada denominação, nem a minha, nem qualquer outra, é marcada pelo liberalismo ou não. Isso cabe aos teólogos e professores julgarem. Esse negócio de rótulo não funciona muito bem não. Mas, como eu já falei sobre os legalistas, hoje eu vou falar sobre os liberais e fico devendo um outro vídeo sobre os fariseus do século XXI. Bom, o que é o liberal? Mais fácil a gente entender o oposto do liberal aqui no Brasil e em alguns lugares dos Estados Unidos, sobretudo naquele chamado cinturão bíblico. Os crentes são conhecidos como fundamentalistas, isto é, pessoas que levam ao pé da letra aquilo que a Bíblia diz. Vou dar um exemplo básico. Quando o Gênesis fala que Deus criou o mundo em 7 dias, para os crentes fundamentalistas ou literalistas são 7 dias de 24 horas cada um. E não se aceita coisa diferente. Quem pensa diferente disso, pensa, por exemplo, em 7 períodos, 7 eras, né, é liberal, porque a Bíblia fala em 7 dias. Agora, veja, o fundamentalismo ele se caracteriza por um apego ao espírito da letra, ou ao sentido literal da letra, que vai além do razoável. O Sol e a Lua, que marcam o período de 24 horas, foram criados no 4º dia da criação. Então como é que você podia ter 3 dias antes de 24 horas se não havia nada marcando o período do dia? Então não há nada de errado em você entender 7 dias como 7 eras. Como também não há nada de errado em entender 7 dias e 24 horas. Pouca diferença faz, aliás não faz diferença nenhuma na compreensão que temos a respeito de Deus e do projeto de salvação para nós. Mas os fundamentalistas se aferram a essas coisas. Os liberais são os que se opõem aos fundamentalistas. Então, para eles, praticamente tudo na Bíblia é figurado, nada é literal. Se um grupo se aferra de um lado, o outro vai se aferrar do outro. O problema do liberalismo é que ele transforma em símbolos, em parábolas, em fábulas ou lendas, coisas que não são lendas. Por exemplo, a história de Jonas engolido pelo peixe. Nenhum liberal aceita que houve um homem que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Simplesmente não aceita, né? Afinal de contas, isso seria impossível. Trata-se, obviamente, de uma alegoria, de uma parábola, de alguma coisa semelhante a essa, né? Os milagres, por exemplo, né? Eles não são entendidos como fatos históricos, são alegorias. Então, por exemplo, quando Jesus cura o cego de nascença, lá em João capítulo 11, o liberal vai dizer, na verdade, João encontrou uma maneira de ilustrar o ensinamento de Jesus de que ele é a luz do mundo, e quem crê nele anda na luz, não vai tropeçar, e assim por diante. Assim como a transformação da água em vinho ilustra o novo nascimento, objeto da conversa de Jesus com Nicodemos. Percebe? Então Jesus não precisa transformar água em vinho, não precisa abrir o olho ao cego, não precisa trazer Lázaro da morte depois de 4 dias para ilustrar que ele é a ressurreição e a vida. O liberal crê que Jesus é a ressurreição e a vida, ele crê que Jesus é a luz do mundo, ele crê que a conversão é um novo nascimento, mas Jesus não transformou água em vinho, nem abriu o olho do cego, nem ressuscitou a Lázaro, e alguns liberais chegam ao cúmulo de negar a própria ressurreição do Senhor Jesus. Um deles, talvez o mais conhecido, chegou a cunhar a seguinte frase:
Lembrando que eu falo para leigos, não para teólogos, tá? Eles já sabem disso. Eu não preciso de um túmulo vazio para crer que Jesus era o Filho de Deus. Então, ele tem uma fé até maior do que a nossa, né? Porque a ressurreição de Cristo é o atestado final de que Jesus era o Filho de Deus e a salvação foi aceita por Deus. E a ressurreição aconteceu sim. A maior prova que nós temos disso é a vida do apóstolo Paulo, que só perdeu e sofreu depois que mudou de lado. Quando ele era perseguidor da igreja, achando que Jesus era um embuste, ele vivia muito bem. Quando ele se transformou no principal pregador da ressurreição de Jesus, ele só apanhou, só sofreu. Então, por que ele fez essa mudança? Porque ele viu que Jesus ressuscitou. Então, se o liberal não deseja crer na ressurreição de Jesus, no nascimento virginal, nos milagres, nem naquilo que a Bíblia ensina, problema do liberal. Quem vai julgá-lo é o Senhor Jesus. Ah, mas e a história de Jonas? Dá para engolir? Dá. O Senhor Jesus mencionou Jonas. Literalmente, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Né? Então, Jesus afirma a historicidade de Jonas nessa história, nessa fala. E não foi só nessa, não. Ele diz também que assim como os ninivitas, que foram evangelizados por Jonas, se converteram, eles vão ressuscitar no último dia e vão condenar a geração de judeus de Jesus, porque creram em Jonas. Jesus afirma 2 vezes a historicidade de Jonas. Por que eu vou duvidar? Ah, porque não combina com a nossa lógica? E desde quando a nossa lógica é final? Nós precisamos nos libertar da nossa razão quando pensamos em Deus. Deus não cabe na nossa razão, os milagres não cabem na nossa razão, e a Bíblia é um milagre. Ah, mas tem muitas coisas complicadas na Bíblia. Eu sei, o liberalismo é a saída fácil. Você encontra explicações e soluções para as dificuldades bíblicas de forma simples, fácil, ou alegorizando, ou negando, ou dizendo que ali é a palavra do homem e não a palavra de Deus. Essas são as marcas do liberalismo. Tem trazido muito prejuízo, sobretudo para seminaristas que começam a sua jornada intelectual na faculdade de teologia e são muitas vezes vítimas de professores liberais, que muitas vezes alcançaram um grau de fé muito alto e que desprezam a fé simples daqueles que estão começando. Eu quero exortar meus colegas a não agirem assim. Em primeiro lugar, porque cada um de nós vai dar contas diante de Deus e isso não é figurado nem alegoria, é literal. Se quer crer, creia, se não quer, problema seu. Agora, em segundo lugar, o Senhor Jesus, que todo liberal preza muito como mestre, como líder, como exemplo. Qual a fé que o Senhor Jesus Cristo valorizava? A fé simples, a fé infantil. Infantil. A fé da criança, que simplesmente confia por confiar. Todas as vezes em que ele diz, vai-te em paz, a tua fé te salvou, ele se referia a uma fé básica, simples. Se eu encostar minha mão na hora da veste dele, eu vou ser curada. Não foi assim que Jesus agiu? Vamos agir assim também. Se você tem dúvidas a respeito das Escrituras, busque o Espírito Santo, que foi quem inspirou as Escrituras, porque aquele Deus que criou as galáxias, que criou os insetos, que criou os átomos, é perfeitamente capaz de gerar o registro de uma revelação totalmente fidedigna, para que eu e você pudéssemos ter acesso à sua vontade revelada. Eu creio nas Escrituras, não sou um liberal, oro pelos liberais que foram meus professores, me ensinaram muita coisa, sobretudo me mostraram como intelectualidade, sem temor de Deus e piedade pessoal são um risco terrível para a fé. Um ósculo santo, Deus abençoe. Se quiser mandar alguma sugestão de algum assunto que você queira ver tratado aqui, é só escrever para nós.